Nós vamos começar aqui no livro de Gênesis, no capítulo número 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora vamos ler João, capítulo 1. João está lá no Novo Testamento. João capítulo 1, nós vamos ler no verso 1 também. Como que é João em italiano? Giovanni. Giovanni. E Joana. Giovanni. João 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Amém? Então, como nós lemos em Gênesis, fala assim que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando fala no princípio, quanto tempo faz isso daí? O que quer dizer esse no princípio? No começo da criação. Existe uma data? Não. Num momento, vamos colocar assim, Deus é eterno. E num momento dessa eternidade, Deus criou os céus e a terra. E fala que essa terra era sem forma, ou seja, não era como nós vemos hoje, era vazia. E fala que o Espírito de Deus se movia pela face do abismo. Então, o que nós vemos aqui? Paz do Senhor. Gênesis 1:1 e João 1:1 também. Então, no princípio, nós vemos o que? Deus na criação do mundo. Quantas pessoas nós vemos nessa criação do mundo? José, quantas pessoas você vê nessa criação aqui? Pessoas. No princípio criou Deus, então uma pessoa, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o que? O Espírito de Deus pairava sobre ela. Então nós vemos o Espírito. Aí depois fala assim: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí é uma terceira pessoa também. Esse disse, como assim? João 1:1 fala assim que no princípio, lá no princípio era o que? O Verbo. Qual que é o Verbo? Jesus. E disse, esse daí não é o Verbo da criação? Então, Jesus estava no começo. No princípio, o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, está vendo? Por isso que nós falamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Porque o Verbo estava com Deus. O Espírito de Deus pairava pela face do abismo. E fala aqui em João que todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito se fez. Então, tudo que existe foi feito por Ele.
Agora, esse texto aqui, que nós lemos de João, está falando que todas as coisas foram feitas por... Agora, se eu separar essas três pessoas aqui, pelo verbo, não é isso? Fala que no princípio era o verbo. Claro, Deus disse, o verbo entrou em ação, essa ação de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. O que disse Deus no começo da criação? Haja luz. Quando Jesus vem nesse mundo, e João reconhece, ele descreve exatamente como sendo o quê? Haja luz. Sabe aquela luz? Aqui está Jesus Cristo também trazendo luz para onde? Nas trevas. Só que Gênesis 1 está falando de trevas físicas, mas no mundo físico. O Espírito de Deus se pairava na face do abismo, e ali houve luz e começa a criação do mundo. E aqui Jesus, Ele é a luz do mundo. Só que esse mundo hoje não é tão diferente daquele mundo lá. Fala que a terra sem forma e era vazia. Uma pessoa que está em trevas, que está na escuridão, é sem forma e vazia. É vazio. Primeiro, se você está no escuro, não tem nem como você olhar no espelho para ver como você é, está no escuro. Aí falou que Jesus, João aqui está escrevendo de Jesus. No princípio era o verbo, a vida estava com ele, e essa luz ela resplandece nas trevas. E Mateus escreve assim que aqueles que habitavam a região da sombra e morte, a luz raiou. Imagine, para nós aqui no momento que tem um apagão, está tudo escuro, quando alguém acende uma vela que seja, uma pequena luz, não é isso? Então, Jesus é a luz, Ele ilumina o nosso caminho. Então nós sabemos, nós vamos enxergar os nossos passos, nós vamos ver os abismos que tem aí pela frente também, tá? Então no livro de Gênesis já mostra, eu não vou ler todo o texto, mas eu convido que cada um leia esse livro em casa, tá? Mas no capítulo 1 vem mostrando assim que a cada dia Deus vai formando algo, Deus vai formando algo diferente, né? Então Ele separa as águas, depois chega no momento que Ele produz, a terra começa a produzir ervas, depois os grandes animais. Aí nós vemos que Deus, no verso 14, diz assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Então aqui nós vemos assim que no quarto dia Deus cria o sol e as estrelas. Peraí, então esse dia que Deus está falando não é esse nosso dia de hoje de 24 horas, tá certo? Por quê? No verso 18 fala assim: e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do dia quarto. Mas no quarto dia Deus cria os dias. Que dias são esses outros? Gente, são os dias eternos. Quanto vale um dia eterno? 1000 anos. Não necessariamente. Necessariamente, a vida toda. Ou seja, os dias de Deus não são como os nossos dias. E às vezes as pessoas já pegam até, mas não pode ser, porque a Terra tem tantos milhões de anos, e como ele ia fazer em 7 dias? Espera aí, os dias ele criou no quarto dia.
Porque, na verdade, ele cria o sistema solar, o Sol, a Lua. Aí dá o sentido dos nossos dias aqui. Mas a Bíblia não fala para Deus um dia, 1000 anos. Lá em 2 Pedro fala assim que para aquele que vive a eternidade, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ou seja, os dias divinos não são como os nossos. Tá? Então nós temos que pensar assim, é difícil para nós pensarmos em algo eterno, porque para nós tudo tem começo e fim. Né? Nós somos finitos. Agora Deus, Ele é infinito. E Ele cria a terra, e no verso 26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre o réptil. E verso 27: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, a última obra da criação de Deus foi o homem, o ser humano. E para o ser humano, Ele criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Aí eu pergunto, como que é Deus então? Se nós somos semelhantes a Ele, como que Ele é? Parecido com nós. Ou nós que somos parecidos com Ele? Nós estamos parecidos com Ele. Mas no que nós somos parecidos com Ele? Na inteligência. A minha inteligência só pode vir de Deus. Então, vamos compreender. Então, você vê todos os animais que foi criado por Ele, nenhum animal é inteligente. Agem por instinto, aquilo que foi programado. Até os mais inteligentes dos animais, eles têm aquele limite e pronto. Para o homem, não. Deus cria um homem inteligente e o homem muda as coisas, transforma circunstâncias também, situações, coisas. Então, nós somos semelhantes a Deus. Nós temos raciocínio. Nós sabemos também o que é certo, o que é errado. Então isso nos faz diferente dos animais. Não significa que Deus tem nariz, orelha. Ele pode expressar dessa forma, né? Porque nós temos tudo isso daqui porque nós moramos aonde? Nesse sistema solar que Ele criou, que precisa desses 5 sentidos para nós podermos viver aqui. Mas como que é no mundo de Deus? Eu não sei. Deus vai mostrar algo no mundo espiritual, mas sempre nos mostrando de uma forma humana, para que nós possamos compreender. Exato, os olhos de Deus é como fogo consumidor, é como o sol, né? A voz dele com o barulho de muitas águas, né? Então, mas isso daí é tudo uma figura para tentar ilustrar para nós como é Deus. Se eu fizesse uma pergunta aqui, como que você descreveria para um índio que nunca viu um avião à noite voando, como que você descreveria para um avião, ou para um índio um avião? Como que você falaria? Em gesto para ele não fazer. Como? Em gesto. Não, mas se fosse falar para ele, como? Eu falo que era um bicho que voa. Como assim um bicho que voa? E de perdição. Que bicho? Que bicho? Águia. Não, depende dos bichos que ele conhece. Exatamente. Talvez você fale assim, olha, se ele conhece o tucano, vamos supor que ele está na parte do Brasil. Não, avião? Como que é avião? É como um tucano, não é isso? Só que à noite o olho dele acende. você vai falar assim, ele tem os olhos de fogo, porque ele não sabe o que é luz.
os olhos desse tucano são como fogo, não é isso? E o que mais? Mas viu, não faz barulho, e aí? Aí ronca, motor. Não, mas ele não sabe que é motor. Dá barulho de leão. Aí, e quando ele está voando, das asas dele sai um barulho como um urro de leão, ou como um trovão. Não é difícil de você explicar para uma pessoa algo que ele nunca viu? Então, como que Deus vai ser explicado para nós? De uma maneira que nós possamos compreender. Por isso que na Bíblia existe ilustração, fala como. No Pentecostes fala que foram vistas línguas como de fogo que pousavam sobre a cabeça das pessoas. Tem umas fotos. A gente já vê umas fotos assim, uns foguinhos desenhados em cima. A Bíblia não falou que era fogo. Como? Como que é uma língua como de fogo? Quando você olha o fogo, não é assim? Então eles ouviam as pessoas, um falava língua aqui, parava, outro falava aqui. Como eu queria descrever isso? Era como línguas como de fogo, foi como um vento que entrou. Gente, então eu quero que os irmãos compreendam que para Deus descrever as coisas espirituais, tem que ser de uma maneira que nós possamos compreender. Por isso que é falado em parábolas, um exemplo, e coisas assim, porque é a única forma que nós podemos entender, né? Então, quando nós vemos no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos a criação do ser humano. Então, Deus cria o mundo e cria o ser humano. Só um detalhe aqui: o mundo foi criado em seis dias, não é isso? E no sétimo Deus descansou. Quer dizer que ele estava cansado? Imagine Deus. Não aguento mais. Que mundo que eu fiz. Bem, quando nós fomos lá no Nordeste, sempre lá, aprendemos isso lá em Mossoró. Nós estávamos lá em Areia Branca e alguém falou para nós aqui: sabe a Maria, a Chiquinha? Assim, ela descansou. Nossa, em São Paulo nós entendemos que descansou é morreu. E aí uma outra pessoa, sabe a Joana? Gente, ela já descansou. Meu Deus, quantos anos ela tem? Novinha aí, meu Deus, como morre gente jovem aqui. E de repente, numa outra conversa, nós descobrimos que descansar é dar à luz. Mas o sentido da palavra descansar quer dizer terminou a gravidez. Estava grávida e terminou. Não é que estava cansado de ficar grávida. Terminou o processo. Então, quando eu falo assim, e Deus descansou, Ele criou todas as coisas e terminou. Relaxou. Terminou. Não é que ele começou a trabalhar para salvação. Aí teve trabalho. Até hoje, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Mas aí nós vemos o quê? Então, Deus, quando fala que Ele fez 6 dias, não são esses dias de 24 horas, está claro? Não sei quantos milhões de anos demorou isso daí, ou bilhões de anos. Agora, pense bem, para Deus que vive eternamente, o que é 1000 anos para Deus? Não é nada. 1 milhão de anos para quem vive eternamente, o que é? Nada. Piscar de olho algo. Então, Deus criou todas essas coisas, e se nós formos uma pesquisa científica, esse capítulo de Gênesis, a sequência que está sendo descrita é a sequência que os pesquisadores têm. É a mesma sequência. Primeiro água, depois teve um monte de terremoto, a terra se separou, os continentes apareceram. Tudo isso daí a ciência vai comprovando exatamente dentro dessa forma aqui. Primeiro teve luz, teve energia, teve muita coisa, e
E essa sequência vai acontecendo. Depois a vida começa na água, começa a vegetação na terra e coisas assim. A única coisa que a ciência não conseguiu achar um começo era para o ser humano. Porque simplesmente o ser humano ele aparece completo. Ele não é uma evolução do macaco, não é uma evolução de uma bactéria que veio e se transformou. Gente, não existe nenhuma prova científica que a teoria de Darwin é verdadeira. Não existe. Então, são teorias. Mas aqui a palavra de Deus mostra a sequência e fala que Deus criou o homem. E colocou o homem em um lugar e disse assim: vocês vão se multiplicar e encher a terra. E a Bíblia fala que esse local era um paraíso, porque tinha de tudo. Tudo que o homem precisava e a mulher tinha lá. E ele cuidava desse paraíso. Tinha tudo ali. E Deus fala assim: olha, Adão, eu vou fazer para você uma companheira agora, né? Ele estava só. Deus faz uma companheira, tira da essência de Adão, ou da costela de Adão, dessa parte de Adão aqui, tira uma parte e cria a mulher. E Adão fala: olha, ela é osso do meu osso, carne da minha carne, ela saiu de mim. Que honra para Adão. Tinha uma pessoa que saiu dele. E Deus fala assim: agora vocês vão também se multiplicar e encher a terra. E depois Deus fala assim: olha, vocês podem comer de tudo. Mas está vendo essa árvore aqui? É o fruto proibido. Uns dizem que a maçã, gente, não é maçã. Tá? Não é para eu como todo dia. É abacaxi. E nesse fruto Deus fala: não comam, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas devia ser um fruto muito bonito e desejado. Eles colocaram maçã, porque quem que disse aquela maçã vermelhinha? É gostoso. Isso é só uma linda. Exato. Mas o que aconteceu foi que naquele momento ali, um momento de distração, nós não sabemos quanto tempo se passou, porque quando a gente lê a Bíblia, dá a impressão que foi acontecendo tudo em seguida, né? Não, a Bíblia não fala tempo, mas chegou um momento que Eva estava ali próxima àquela árvore, e ela escuta uma voz saindo da árvore, e era uma serpente. Pelo que a Bíblia descreve, não era uma serpente como os dias de hoje, que vivia pelas árvores, porque Deus manda que depois se arrastasse no pó da terra. Mas essa serpente fala com ela e diz assim: mentira de Deus, você pode comer sim, vocês não vão morrer. Muito pelo contrário, vocês vão ser como Ele, vocês vão saber o bem e o mal. E a fruta era agradável aos olhos. E aqui já dá uma mensagem para pregar aqui uma noite inteira. Cuidado com aquilo que é agradável aos olhos. Principalmente aos olhos. Sabe? Porque os nossos olhos aqui, olha, nós olhamos o que é lindo, bonito, maravilhoso e não vemos como está dentro. A Raquel, outro dia, eu fui no supermercado e tinha uma manga muito bonita. E mais ainda, estava com 50% de desconto. Falei: é essa que eu vou levar. Peguei e levei aquela manga para casa. Que manga bonita, cheirosa assim, deu água na boca. Mas ela estava um pouquinho dura. Falei: vou esperar uns 2, 3 dias para ficar macia, né? Passava na fruteira. Finalmente toquei na manga lá macia. Falei: agora. Cortei. Gente, a hora que eu cortei, ela estava toda preta por dentro. Ela estava estragada por dentro. Por isso que eu digo: por fora bela viola, preto como preto. Então, os nossos olhos nos enganam, não é isso? Então nós temos que ficar atentos com aquilo que nós vemos e resistir. Aqui começou a prova para o ser humano. Eu teria que resistir. É tudo bonito.
mas Deus falou que não era para tocar. Muito bem, ela come a maçã e chega para o marido dela e fala assim: olha só, aí já entrou nela o espírito de sedução. Então ela não tinha, mas ela tinha comido a maçã. Come, meu bem, só uma mordidinha, né? Mas Deus falou: não, mas pode comer, vai por mim. E ele come. No momento que ele come, algo muda na vida dele. Irmãos, o que mudou dentro dele? A consciência, né? O pecado apareceu. A consciência do pecado. Porque Gente, ele nunca tinha sentido essa sensação na vida dele. Um vazio. Eu não sei se foi um vazio, mas aquela sensação de temor, de medo, de vergonha. Gente, mas isso daí não é nada diferente de hoje. Quer ver? Mas cada um aqui faça uma coisa errada. Não, o que vai sentir na hora? Nossa, vergonha. Vergonha, não é isso? Medo. Dá o quê? É a mesma sensação. E aí ele se esconde de Deus. E quando Deus fala assim: Adão, cadê você? Claro que Deus sabia onde ele estava, né? Cadê você? Pois ele estava escondido, né? como Deus tem acesso de morto. Cadê você, Adão? Não, cadê você? Sabia que estava escondido. Deus vendo ele lá no meio das folhas lá. Eu me escondi. Mas por que você está escondido? É que eu estou nu. Mas quem te falou Mas que tá quem te falou que você está nu? Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Gente, é exatamente o que acontece com cada um que peca nos dias de hoje. Quando nós falamos nessa passagem aqui, dá a impressão que é só lá na época de Adão, mas é a mesma sensação, a pessoa se sente o quê? Nua. Que vergonha, imagina. Eu jogava você na frente de todo mundo. Você quer o quê? Se esconder. O homem foi se esconder de Deus, porque ele sentiu o quê? Eu pequei. E aí, claro, Deus dá uma dura em cada um aqui, chega para. Aí, claro, Adão fala: Senhor, a mulher que tu me deste, Safado. ela me fez comer, ela que me deu o fruto, mas foi a mulher que tu me deste. Já percebeu aí? Percebeu que ele tinha comido o fruto? Já começou, a maquinar, já queria colocar a culpa em Deus. Foi o que ele já começou a fazer. A mulher que tu me deste. Percebe que o mal já começa ali? E o pecado vai levando a pessoa para um abismo e para outro abismo e vai indo de mal para pior. Então aqui ele já tenta colocar a culpa em Deus. Aí Deus chega para a mulher: ei, o que é isso? Por que você fez isso? Não, Senhor, foi a serpente que me enganou. Então já jogou a culpa na serpente. Eu sou inocente, é ela que eu fui enganada, né? Gente, nós somos enganados se nós quisermos. Nós conhecendo a palavra, nós sempre podemos dizer não. Mas se nós não conhecemos a palavra, Deus coloquei, nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o Espírito de Deus está em nós. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas a Bíblia também fala que o homem, ele padece, ele sofre por falta de conhecimento da palavra, né? Ele toma atitudes, ele faz coisas que, se ele conhecesse a palavra de Deus, ele saberia se defender, ele saberia que aquilo é errado, Faria não o que entraria era naquilo. errado, não entraria naqueles problemas, tá? Mas a consciência a pessoa tem. A consciência nós temos do pecado. Então, aí Deus dá uma sentença para cada um aqui: a cobra, a serpente e a rastejar, comer o pó da terra. Aí depois, para a mulher, você vai ter dor. Dor? O que é dor, Senhor? Peraí. Você vai ver a hora que nascer. Vai ver. Né? Com dor terás filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
para o marido dominar a mulher? Porque nem dominar, Eles são dominados. Porque certamente, não, porque o homem ia trabalhar e no suor do rosto que ia comer. Não. O homem ia ter que dar vida. Sabe por quê? Primeiro, que quando Deus cria ela, Deus fala assim: olha, você vai ser adjuntora, você vai trabalhar junto, você vai ser ajudadora. Ele é o que vai cuidar de você. Aí veja bem que ela toma uma posição de autoridade também. E ela chega e olha, coma essa fruta aqui. Coma. Ela tomou uma outra Ou seja, coisa. o homem não teve domínio próprio. Mas ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão. Comeu e foi. Dominou o marido. Porque ela dominou o marido ali. Ela dominou. Tem que cuidar. Marido não se deixa ser dominado. Mulher, nós sabemos exatamente. Mulher, não, gente, a mulher, ela tem o poder da sedução. E domina. Se ela dominar para o bem, ótimo. Jezabel dominou para o mal a cara. Aliás, você sabe por que Deus fez primeiro o homem e não a mulher? Você sabe por que Deus fez primeiro o homem? Porque toda arte, toda criação, arquiteto, primeiro ele faz o esboço. Depois vai dar Depois ele a faz a perfeição. A beleza. Exatamente. Então o homem foi um rascunho que ele fez assim. Isso. Aí ele olhou e falou: o que é esse pelote no pescoço? Não, na próxima coisa. O que é esse corpo reto? Não, deixa eu dar uma. E aí ele foi melhorando, depois o airbag na frente para ficar macio, se cair. Isso. É exatamente assim. Agora eu ouvi também dizer, porque senão a mulher ia ficar dando palpite na criação do homem. Não faz assim não. Não, daquele jeito que ia ficar tudo do carro. Não. Deus colocou até o homem para dormir também. Vou fazer algo aí que você vai gostar, né? Mas veja bem, ali ela tomou uma posição de autoridade também. Ela foi, olha, coma, e dominou o marido. E ele comeu. Ele poderia ter não comido. Aí Deus falou: deixa de ser besta, homem. Você Agora, tem que dominar. Você tem que dominar. Por isso que ele falou assim: olha, o teu desejo é para o teu marido. Cata seu desejo é para mim. Você sabe que o seu desejo é uma ordem. E ele tem Você está no que controle. dominar. Mas eu faço uma pergunta. No princípio era desse jeito? Gente, a guerra dos sexos começou lá atrás, tá vendo? Questão de dominar. Se você quiser ver uma briga de casais se separando, um dos fatores é o domínio. Quer dominar, os dois querem dominar. E aí começa uma série de problemas, né? Muitos problemas. Muitos Agora, fala, problemas. tem coisa melhor. O homem, ele dá conta do recado, ele trabalha, ele paga as contas, ele se vira, né? A mulher está cuidando das coisas. A disjuntora. A disjuntora é para isso. Só que hoje em dia, por causa do divórcio, da desgraça, sobrou um monte de responsabilidades das mulheres. As coitadas hoje têm que trabalhar fora, têm que pagar conta, têm que dar conta de tudo e ainda têm que cuidar da casa. E dos filhos ainda que sobram, porque o homem não cuida de criança. Não cuida porque o homem não foi desenhado para isso. Foi feito. O homem não foi feito para isso. Foi. Não sabe cuidar da criança. Mas não é que não sabe, Deus não ensinou isso para nós. O homem na Vocês verdade. acham que O meu sabe? vizinho tem 3 filhos, que é. O homem na verdade. Não, mas, Igual mulher, você não sabe. ó, eu falei pra você, mas não sabe cuidar igual a mulher. O homem tem que fazer mais esforço, mas não vai ser igual a mulher. Não. Por quê? Deus colocou a criança dentro da mulher e saiu da mulher. Então a mulher está desenhada para cuidar dos filhos. Agora o homem está desenhado para cuidar da mulher. E dos filhos, da família. Então veja bem, essa estrutura forte que eu tenho aqui, ó. É demais. Máscula. Por que nós temos uma estrutura mais forte? Para trabalho. Por isso, coisa que eu não aguento é o homem frouxo. Faz um serviço, já está morrendo, não dá, não trabalha.
trabalha, quer que a mulher vai trabalhar, o que é isso? Isso não é homem. E esse homem que a Bíblia fala, ele é o que cuida, ele protege a família. Agora, e a mulher vai fazer o quê? Cuidar e proteger dos filhos. Está nela. Eu digo assim, o ouvido da mãe com relação à filha é demais. Chora lá do outro lado da esquina, a mãe, nossa, a criança está chorando, não estou ouvindo nada. Mas você já antes. Você chega lá e está. Olha que interessante, né? Antigamente, pelo fato do homem ser o cuidador, o zelador, e a mulher ficava em casa, as famílias eram mais bem estruturadas, né? Verdade. A mulher costurava, né? Fazia crochê, cozinha, pintura, o homem chegava a casa toda combinando, tudo bonitinho, o homem não tinha que se preocupar com isso, né? Agora, infelizmente, com essa evolução do mundo, com esse negócio da mulher que quer ser igual ao homem, aí essa confusão toda, né? Hoje a sociedade está toda quebrada, ela está toda destruída, porque a mulher ela entrou no lugar do homem para querer trabalhar, né? E não conta. Não é que a mulher não entrou para o lugar do homem, é o homem que não quer bancar a mulher, não quer bancar. Exatamente. Os homens que antigamente bancavam uma Coca-Cola. E te digo mais, os homens começaram a exigir que as mulheres trabalhassem fora, né? O homem brasileiro banca a mulher, mas o europeu não. Aqui na Suíça eu me assustei quando eu cheguei aqui na Suíça. O que é isso? Os Estados Unidos também é assim, mulher tem que trabalhar também. Eu falei, gente, mas a mulher vai cuidar da casa. Não, quando eu chegar do serviço, os dois tudo dividido. Eu falei, mas não vai ficar igual. Não é assim. Gente, né? a maneira que Deus deixou é como nós vimos aqui. E a O homem trabalha e a estrutura, mulher está em e a estrutura do homem é tão boa para trabalho que pode ter a confusão que tem lá no serviço. O homem chega em casa, desligou, fechou a caixa do serviço, está lá, você vai ter as suas coisas aqui. A mulher trabalha fora, tudo que acontece lá fora traz tudo para dentro da casa, traz na cabeça dela. Está lá, né? Mas aqui nós vimos então que o pecado entrou no mundo. Aí, ali no paraíso tinha o que? A árvore da vida. Eles comiam todo dia aquela fruta que tinha uma vitamina, ou vitamina não, estou falando besteira aqui. Tinha algo que eles não envelheceriam e não morreriam. As células eram sempre repostas. Homem pecador viver para sempre pode ser? Não. Eles foram expulsos do paraíso, saíram. E um querubim foi colocado de prontidão do lado da árvore, para que o homem não fosse tentar lá roubar, né, pegar o fruto. E a partir daí começou o processo de envelhecimento. E começou depois morte. Veja, imagine só, Caim, filho deles, e mata o irmão Abel. Imagine, eles não sabiam que era morte até então. A dor da morte, a dor do sofrimento, mas eles viram o que? O salário do pecado. Olha quanta coisa começou a acontecer. Mas, para fechar essa parte aqui, depois eu falo mais. Está claro até aqui como o pecado começou a gerar, entrou no mundo? Talvez a desobediência. Aí você pode fazer, mas não é justo isso daí, né? Mas João, vamos lá em João novamente. João 1,1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, aí nós vimos que ele é a luz dos homens. Então vamos colocar assim, naquele momento que entra o pecado, o homem começa a viver em trevas, em escuridão novamente. Porque o mundo foi tomando um sentido horrível. Pense que é morte, assassinato, guerra, sabe? Confusão, e veio caminhando em trevas. Aí nasce Jesus Cristo para iluminar esses que estão em trevas. É uma luz nestas trevas. E
No verso número 11, diz assim, João 1,11: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, se lá atrás pecado entrou por uma pessoa, ou por um casal, esse casal que cometeu esse pecado, mas uma pessoa, no caso Adão, Deus tinha falado para ele era o responsável ali. Um outro trecho aqui da Bíblia fala que Deus tem um plano de salvação para o homem antes do mundo ser criado. Não pense que isso que aconteceu foi uma surpresa para Deus. Deus falou assim: ai meu Deus, e agora? O que eu fiz? Como que eu vou fazer? O homem pecou, e agora? Preciso achar um plano de salvação? Como? Não. Esse plano de salvação já estava feito antes da criação do mundo. Já estava tudo preparado. Porque Deus, ele conhece o futuro. Então ele sabia. Então tudo já foi preparado. Mas ele criou o povo. Por isso que ele cria o ser humano e dá essa oportunidade do homem escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Por quê? As pessoas que vão habitar com ele são as pessoas que decidirem, por vontade própria, seguir o bem. É decisão nossa. Por isso que nós sempre perguntamos: quem quer receber Jesus como Salvador? Levanta a mão. Por quê? É uma decisão de servir a Deus. E mesmo aqueles que levantam a mão e querem servir como Salvador, aí depois tem um caminhar também, porque a pessoa pode levantar a mão e não seguir. Porque aí ele fala: é o que perseverar até o fim. Então aqui em João fala assim que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu já ouço às vezes expressões assim: mas todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, eu também mereço isso, eu mereço aquilo, eu sou filho de Deus. Era um pouco. Deus criou o ser humano. Gente, nós todos somos criados por Deus, nós somos criação de Deus. Agora, aqueles que receberam Jesus não, Filho de Deus, né? Filho. Se nós recebemos o Filho, nós vamos ser o quê? Filho de Deus. Filho, porque o Filho de Deus vai morar na nossa vida. Então, o Filho de Deus é aquele que Faz a vontade de Deus. o tem como Pai e faz a vontade do Pai, né? Então, por isso que a Bíblia fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem muita gente falando e dizendo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, disse Jesus. Então, aqui quando nós recebemos Jesus, está escrito que é dado um poder para você ser feito filho de Deus. Filho de Deus. Agora, você não parou para pensar o que é ser filho de Deus? Você poderia falar sobre o que vem a ser filho de Deus? Em Santo. Filho de Deus, que segue o caráter e o exemplo que Jesus deixou. Ele se torna filho de Deus. Não, mas o que vem a ser você ser um filho de Deus? O que implica isso na sua vida? Obediência, pedido, como é que é? Ele falar comigo, ele me orienta,
É o temor de Deus. Você tem o temor do Pai, que você sabe que tem um Pai que está te vendo e você tem que ter. Sim, mas eu digo assim, qual é a sensação de você ser filho de Deus? Segurança. Você é herdeiro. Você é herdeiro. Segurança. Quem é seu pai? Deus. Gente. Não, pai, de novo. Quem é o seu pai? Deus. Quem é Deus? Agora, quem é Deus? Todo-Poderoso, o E universo. Deus, Ele é o Criador do universo. Deus, Ele é todo-poderoso. Quem é seu pai, Sandra? Eu chamava. Gente, imagine você ter seu pai, Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, na escola, tinha um menino lá que vivia me provocando. E eu, para não bater nele, senão eu ia apanhar, né? O que eu fiz? Eu falei para o meu pai, tem um menino na escola todo dia, na fila, ele fica me provocando. Ele falou, pode deixar. Meu pai sempre trabalhando terno, gravata, tinha umas pastas na mão. Criança olhava e já tinha medo. Ele pega e vai lá na escola. As malas eram Aquelas malas. sabe? 1900 bolinhas. Quando ele chega na escola, o pessoal na fila, nós estávamos na fila, e viu logo de manhã, vê aquele homem chegando com aquela mala na mão, todo mundo acha que é vacina. O homem da vacina chegou. E ficou todo mundo assim. Agora, veja, olha a minha sensação. Pai. Ah, tranquilidade. É o meu pai. É o meu pai. Aí meu pai chegou. E aí veio falar comigo, todo mundo vendo na minha direção. Aí meu pai perguntou, quem que é o menino? Ele. Meu pai chegou lá. Você nunca mais se meta com meu filho. Só isso. Esse carinha foi meu melhor amigo. Quando outros meninos vinham para me provocar, não mexe nele. O pai dele tem uma mala Ele ficou aqui falando comigo. Não. Esse rapaz me protegia na escola. Sabe por quê? Porque o meu pai estava ali. Agora, para uma criança, quem é o seu Deus? Quem é o seu protetor? Quem é a pessoa máxima na sua vida? Para criança, sempre É o pai ou é a mãe? É gente que é maior do que você. Você, né? Ou às vezes é o irmão mais velho. Tem uns que tem um irmão mais velho, né? Não é isso? E então, quando uma pessoa dessa chega para te proteger, você se sente o quê? Não, estou bem, né? Gente, o nosso Pai é o Criador do mundo. Ouro da terra, quem que criou? Deus. É. El oro, la plata, todo. Não foi o meu pai? Quer dizer que meu pai é rico? El dueño de todo. O meu pai é dono de tudo? Aliás, nós não temos nada, é tudo emprestado dele. Esse mundo, Até o corpo. o mundo é dele. Hoje de manhã eu pensei, Senhor, hoje eu estou como quem sonha, porque a pessoa tentou me dar golpe, Deus foi lá e mandou uma advogada muito ridícula, olha, a partir de hoje você não fala mais com ela, você tem que falar comigo. Foi lá e resolveu. Eu ria, eu caio, sabe o que significa Raquel? A bem-amada. Jesus, como eu me senti amada, protegida, Amparado pelo nosso Pai. Gente, agora presta atenção aqui. Eu quero que os irmãos compreendam isso. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos escravos de Deus. Nós não somos servo no sentido escravo. Que, Sandro, você não fez isso? Espera aí. Os escravos eram açoitados quando fazia algo assim. Verdade. Gente, eu sou filho. Meu pai me corrigia como filho. Mas não para me matar. Não para me destruir. Mas para me corrigir. Então, como filho, eu vou
vou ser repreendido pelo meu Pai que está no céu, mas a repreensão dele é com amor. Imagine se a cada momento, a cada situação que nós tivéssemos, algo fosse acontecer. Nós estaríamos mortos, porque a gente sempre provoca alguma coisa. O que você precisa, Sandro? Caiu. Só clica de novo aqui. Eu cliquei. Não, nesse lado aqui. Porque aparece aquilo lá. Ah, não, tá indo, tá certo. Salve, delete, vai. Tá certo? Não tá certo, tá funcionando. Vem aqui, de novo aqui. Você sumiu da vista. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não é a bateria que está acabando. Só um minuto. Aqui falta técnica. Aqui do ladinho. Vem aqui. Deus vai mandar. Deus vai prover. Então, eis-me aqui de novo, eis-me aqui outra vez, problema técnico. Gente, seguindo aqui então, olha, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus é que todos nós possamos ser seus filhos. Esse é o propósito dele. Esse é o plano de Deus para o ser humano, que nós possamos ser filhos de Deus. Mas eu preciso agir como filho. Tá? Agora, eu recebi Jesus como meu Salvador. Então, sabe tudo aquilo que aconteceu, como nós vimos lá com Adão? Lembra? Ele perdeu, naquele momento, a autoridade. Ele foi expulso do paraíso. Ele começou a ter que fazer tudo de novo, recomeçar a vida com o ser humano aqui só. Agora nós temos Jesus Cristo. Então aquilo que foi perdido lá atrás, aquilo que foi roubado, Jesus veio para restaurar as obras do diabo. Aí eu pergunto, é aquilo que está escrito assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Se os dois são filhos de Deus, existe ainda esse domínio? Desejo? Existe uma hierarquia, né? Não vai existir o respeito, não vai mais ter esse problema. Porque não vai mais ter essa competição, não vai ter, porque os dois têm o quê? Somos filhos de Deus. Deus, gente, nós voltamos lá para o paraíso novamente. Nós estamos no paraíso porque nós temos o quê? Todo alimento, tudo que nós precisamos para a nossa vida é espiritual. Só que não é físico, é espiritual. Nós encontramos no reino de Deus. Nesse paraíso que nós temos hoje, nós temos tudo. E esse tudo também nos ajuda no nosso mundo físico. Então você quer, por exemplo, problema de enfermidade. Nós não somos filhos de Deus. Nós podemos falar com o nosso Pai sobre a nossa enfermidade. Lembra que lá no paraíso não tinha aquela árvore da vida que dava saúde para as pessoas? E nesse paraíso que nós estamos? Hein? Jesus Cristo é tudo para nós. Ele é a nossa árvore da vida. Verdade. Eu tenho Ele na minha vida. Irmãos, segundo as pesquisas aí, 70% das enfermidades são de origem psicossomática. Ou seja, quando a pessoa está deprimida, está sofrendo, isso daí, o organismo perde a resistência, a pessoa acaba ficando enferma. Agora, eu sou filha do Rei, do Deus desse mundo aqui, eu sou filho dele. Então, eu não vou mais ficar morrendo de preocupação, eu não vou ficar mais morrendo de raiva porque alguém me ofendeu, eu não vou mais ficar com ódio disso, eu não vou cultivar mais nada disso, sabe por quê? Porque meu Pai conhece a minha necessidade, Ele cuida de mim, Ele é o meu juiz. Então, olha o que ele ensina aqui,
mais saúde. Quanto mais for a minha entrega para esse Pai, quanto maior for assim a minha alma, que eu deixo nas mãos dele para que ele cuide, eu vou ter mais paz no meu coração, eu vou ter mais saúde. Eu vou ter saúde. Então, João, quando ele escreve esses versículos aqui, foi de profunda revelação. Por quê? A todos quanto o receberem, ele dá o poder de ser feito filhos de Deus. Então, por isso que nós não ficamos o tempo inteiro falando só sobre Adão, sobre o diabo, sobre o inimigo. Sabe por quê? Porque nós somos resgatados. O Senhor Jesus, Ele nos comprou. Agora, como que nós somos salvos? Qual foi a sentença que Deus falou para o homem? Olha, no momento que comeres, o que vai acontecer com ele? Comesse do fruto. Vai morrer. O que é? Vai morrer. Primeiro espiritual e depois que morrer. Exatamente. Morre espiritualmente e morre fisicamente. Muito bem. Então, isso daí foi o que? Não foi essa sentença? Então, qual é o salário do pecado? A morte. A morte. Aí Jesus, ele vem nesse mundo aqui. E ele mostra, sabe aquele homem semelhante a Deus? Ele mostrou como é Deus. E uma vez alguém chegou para Jesus e falou assim: Jesus, mostra-nos o Pai e nós vamos ficar tranquilos aqui. Jesus fala assim: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Olha para mim, olha para as obras que eu estou fazendo, vocês vão ver como é o Pai. E foi maravilhoso esse testemunho que Jesus falou, porque ele não falou assim: olha para os profetas, olha para o campo, para o mato, para os animais. Não, ele falou assim: olha para mim. E se alguém perguntar para você como é Jesus, como que você vai responder? Look at me. Não olhe para mim. Como é Jesus? Como é Jesus? Se alguém perguntar para você como é Jesus? Como é Jesus? Jesus é o amor. Então, mas essa pessoa, como que essa pessoa vai entender que Jesus é o amor, se ela nunca viu Jesus? Pelo seu caráter, pelas bondades que você faz pelos testemunhos. Mas esse é o Evangelho. Mas quem tem Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Quando perguntaram assim: mostra-nos o Pai, ele disse assim: olhe para mim, que você vai ver o Pai. Jesus está em mim. Se alguém falar assim: e Jesus? Por isso, é isso que o irmão falou aqui esses dias. É furado o Evangelho, o que seja que for, que a pessoa não viva. Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E hoje eu ouvi pregador falar o seguinte: olha, não olhe para mim não, porque eu sou um pecador, olhe para Jesus. Mas a pessoa, como que vai olhar para Jesus? Jesus é invisível. Você já viu Jesus? Transparente. Já viu Jesus? Não. Então não adianta você chegar para uma pessoa e falar assim: você já viu Jesus? Porque a pessoa nunca viu Jesus. E às vezes o crente vai pregando e vai dizer: não, olhe para Jesus. Claro, a pessoa quer dizer: olhe para isso que ele fez, curou, fez nada. Mas, gente, a questão é a prática. Na verdade, nós vemos Jesus através do seu testemunho, da sua vida, né? Como sacerdotes que nós somos, que nós aprendemos no domingo, as pessoas vão ver que nós somos sacerdotes. Nós somos de Deus, que nós somos, né? Pela índole, pelo caráter. Gente, por isso que o Evangelho eficaz, a pregação eficaz do Evangelho, é por aquele que vive o Evangelho. Que as pessoas possam olhar e querer seguir o seu exemplo. Paulo falou assim: olha, sejam meus imitadores. Quem aqui pode chegar para o seu companheiro de trabalho e falar assim: olha,
Você seja meu imitador, porque eu estou imitando Jesus. Então o cara vai ser de firmeza. Olha, eu fiquei tão feliz uma vez que minha mãe falou assim: o dia que eu for crente, eu sempre preguei o evangelho para ela, ela falava assim: o dia que eu for ser crente, eu quero ser crente igual a Cátia. Essa é uma crente. Aí eu ouvi isso, achei tão lindo, porque ela via testemunho na minha vida. Ela jamais diria isso se ela não visse em mim uma vida cristã, né? Um caminhar. Ela Escrito é que os homens, olha só, as pessoas vejam suas boas obras, as nossas obras, e glorifiquem o Pai que está nos céus. Não é que os homens ouçam a sua pregação, que os homens ouçam o seu testemunho, que os homens ouçam o seu testemunho, não, que os homens vejam o seu testemunho e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém? Amém. Para nós terminarmos esse ponto, que na outra semana nós vamos ir adiante. Jesus, ele tomou então a nossa culpa. Sabe o pecado do ser humano? O pecado do ser humano. Quando ele foi condenado para morrer na cruz, isso daí também estava no próprio plano de Deus. Isso daí estava ali desenhado para quê? Porque o ser humano, como pecador, para tornar-se filho de Deus, aquela palavra de maldição teria que ser cumprida também. O dia que o homem pecar, ele morreria, ele vai morrer. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele tomou a nossa culpa. Sabe, Sandro, o que você fez de errado, de sangue, para mim mesmo também, viu, Vicente? Naquele momento do Calvário, é como se Jesus chegasse assim diante de Deus e falasse assim: Pai, não foi o Vicente que fez isso, fui eu. Aí o Pai falou: então você vai morrer. E foi isso que aconteceu. Jesus, ele morre no nosso lugar. Aliás, ele toma a nossa essa maldição. Sem derramamento de sangue e não haver remissão de pecados. Essa é outra parte que a Bíblia fala. Por isso que Jesus teve que derramar o sangue. E ele é levado para o Calvário. Ali ele é preso, né, amarrado, as mãos furadas, e ele é colocado em sacrifício por nós. E naquele momento, o salário do pecado é a morte, Jesus morre. Então, no momento que eu falo assim: Jesus, perdoa os meus pecados, sabe por que ele perdoa? Primeiro, porque eu estou arrependido. Que a gente são filho de Deus. Que a gente são filho de Deus. Quem? A gente Exato. são filho de Deus. Filhos de Deus, porque nós pedimos perdão dos nossos pecados. Não é isso? Ele morreu por nós. Então nós somos filhos de Deus. A data está esperta aqui. Ele morre por nós. E é isso que nos dá poder de sermos feitos filhos de Deus. Amém? Então nós somos filhos de Deus, mas não foi assim fácil, não. Foi porque Jesus pagou o preço por nós. Ali no livro aos Hebreus diz exatamente isso que a carta disse aqui: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por quê? Antes de Jesus, as pessoas sacrificavam os animais para perdão dos pecados. Por quê? A pessoa pecou, colocava a mão sobre o animal, o sacerdote orava. É como se o pecado da pessoa passasse para o animal e matava aquele animal, e o sangue ia para a terra. Aí a pessoa se sentia bem: nossa, eu confessei, mas a culpa teve que ser paga. Gente, culpa, ela não prescreve, tá? Ela tem que ser paga. Só que foi paga por Jesus Cristo. Gente, nós somos libertos pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então, todo pecado adâmico, pecado de caída, não importa de quem seja o pecado. Outra coisa, aí o pecado hereditário, do
meu bisavô, da minha avó, da minha mãe. Gente, lá no Calvário acabou. Sabe por quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. Toda maldição já foi cancelada ali no Calvário. Gente, eu não vou precisar quebrar a maldição dos antepassados de ninguém aqui. Sabe por quê? Porque em Cristo eu sou uma nova criatura. E Ele pagou a maldição. Sabe aquela maldição? Eu digo assim, hereditária, que veio ouvindo até o dia que eu cheguei, que foi a sentença de morte, veio ouvindo. Parou em mim. Sabe por quê? Porque eu recebi Jesus como Salvador. Eu sou nova criatura. Eu sou filho. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Glória a Deus. E feche os olhos só um minuto. Se alguém aqui não se sente filho de Deus, crer no nome de Jesus, crer e confessar os nossos pecados, nos faz filho de Deus. Então nós somos filhos. Então, mas se você porventura não se sente, nós vamos orar por você para que hoje seja um marco na sua vida. Que a partir de hoje você possa poder levantar a sua cabeça e dizer assim, quem sabe até bater a mão no peito e falar assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho do Rei. Mas se você por um acaso perdeu esse sentimento, ou nunca teve, levanta sua mão assim agora, eu vou orar por você, para que você possa receber esse poder de ser feito filho de Deus. Senhor eterno, nós estamos na Tua presença, nos colocamos diante de Ti agora, Senhor, e recebemos a Ti esse poder que foi nos dado de sermos feitos filhos Teus, Senhor. Senhor, muito obrigado. Eu sei que nós recebemos este poder, Senhor, foi por Teu amor, foi por Tua misericórdia, Pai eterno. Então, no nome de Jesus, toma estas vidas que estão sinalizando aqui agora, dizendo: eu sou Teu filho. De agora, Senhor, escreve estes nomes, sim, tem escrito no livro da vida, Senhor. Somos Teus filhos, recebemos e tomamos posse deste poder. Nós vamos sair daqui sabendo que o Criador do Universo é o nosso Pai. Muito obrigado, meu Pai, por esse poder, por essa autoridade que Tu nos dá, Senhor, de sermos Teus filhos. Obrigado, Papai. Pai eterno, no nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos para cada um dos Teus filhinhos que chegaram aqui nesta noite. Leva cada um em paz para os seus lares. Também eu sei que ali no Calvário, toda maldição, a maldição da morte, caiu sobre Ti, Senhor. Também então agora nós cancelamos qualquer retaliação do inimigo ou maldição que queira alcançar os Teus filhos. Não tem poder, já caiu por terra, em nome de Jesus, porque são Teus filhos. Nós temos a Tua semente na nossa vida, e Satanás não vai nos tocar, Senhor, porque somos Teus filhos. Então, muito obrigado pela vida dos Teus filhos que nesta noite aqui tem chegado, e nós tomamos posse. Mais uma vez te digo, tomamos posse, Senhor, destas palavras, em nome de Jesus. Também eu Te agradeço por todo aquele que nesta noite estará trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Senhor, abençoa as mãos, as obras das mãos de cada um dos Teus filhos. Não deixa faltar mantimento nos lares, mas abençoa cada um, que cada um possa crescer, Senhor. Crescer, Senhor, na Tua palavra, em sabedoria e em conhecimento, mas sendo fiel a Ti. Senhor, muito obrigado por estas bênçãos. No nome de Jesus, eu Te agradeço, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.